that we here in Brazil, we people, Que nós, pessoas aqui no Brasil, we have navigated so perfectly through the pandemic, proving to people that Allelon can be done. nós navegamos, passamos pela pandemia provando que o Allelon é algo possível. We opened our School of the Prophetic and Supernatural at the very beginning of the pandemic. Abrimos a escola do profético e sobrenatural bem no início da pandemia. We were told that we cannot have it. Foi dito para nós que nós não poderíamos ter a escola. We were told they're going to call the police and we get into trouble. Foi dito que chamariam a polícia, que nós teríamos problemas. Do you know what I did? Sabe o que eu fiz? I and Daniel, we were together. We positioned ourselves. Eu e Daniel nos posicionamos. Here's what we said. Olha o que dissemos. Anybody who come, first of all, we're not going to close down the school. We didn't. Primeiro de tudo, nós não vamos fechar a escola. A gente não fechou. But we told every student this. Mas nós falamos para os alunos assim. If you would like to wear a mask, you are completely free to wear a mask. Se você quer usar uma máscara, fique muito à vontade para usá-la. Nobody will judge you. Ninguém vai te julgar aqui. If you don't want to wear a mask, don't wear one. Se você não quer usar a máscara, não use uma. Nobody will judge you. Ninguém vai te julgar também. So we insisted that we live Allelon. Então nós insistimos em viver Allelon. So you who want to wear a mask, don't judge, and you don't want to wear a mask, don't judge. Então quem quer usar a máscara, não julgue quem não usa. E quem não usa, não julgue quem usa. We had meetings with 160, 170 people and the same thing. Nós tínhamos reuniões com 160, 170 pessoas e a mesma coisa acontecia. So there were some people with masks, there were some people without masks. Tinha algumas pessoas com máscaras e outras sem. I've always insisted we will not judge one another, people. E eu sempre insisti que nós não julgaríamos uns aos outros. And we had such a sense of unity, E didn't we? tivemos ali um senso de unidade absurdo, com You agree? certeza. Uhum. And look at this. Olha, Then the vaccine came. veio a era das vacinas. And then the Christians began to judge one E another. novamente os cristãos começaram a julgar uns aos outros. Because we believe church is a building, is programs, is ideology, theology. Porque nós acreditamos que a igreja é programação, um prédio, ideologias, teologias. It's not. Mas não é. So the moment the vaccine came out, I said nobody will judge nobody. Então no momento em que saiu a possibilidade das vacinas, eu falei, ninguém vai julgar ninguém. Allelon, do not judge Allelon. That means don't judge one another. Allelon, não julguem Allelon, não julguem uns aos outros. You know, for quite a long period of time, this was probably one of the most spoken words of Daniel's mouth. Você sabe que por um tempão, uma das palavras mais ditas pela boca do Daniel foi, He always said, ele sempre I'm dizia, not going to judge you. eu não te julgo. You remember that? Eu falo. com Always certeza. said, I'm not going to judge you. Ele sempre diz, eu não te julgo, cara. Não Cada um faz o que quer. Why can't the church learn something so simple? Allelon is the key, people. Por que a igreja não aprende algo tão simples? Allelon é a chave, gente. So think about this. Então pensem nisso. So many people in the church want to only be connected with people who think the same thing, believe the same thing, agree with the same thing. Tantas pessoas em minha igreja querem ter esse mesmo tipo de gente que acreditam na mesma coisa, que pensam na mesma coisa, que se portam da mesma maneira. Listen, if you all believe the same thing and all act the same way, nobody needs to tell you anymore to judge, not to judge. Escute, se todo mundo age da mesma forma e crê da mesma forma, ninguém precisa ser ensinado a não julgar. Because you don't judge the people that agree with you anyhow. Porque você não julga quem concorda com você de qualquer forma. So this is why let's learn to live without judging one another E é ever. por isso que nós devemos aprender a viver sem julgar uns aos outros. Oh my goodness, this is the church that I love to be part of. Essa é uma igreja que eu amaria ser parte. So look at Romans 15 verse 7. Olha para Romanos 15:7. It says, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Olha que ele diz, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Again, the word here, receive, one another, it means allelon. Novamente a palavra allelon aqui, para receber uns aos outros. How did Christ receive you? Como que Cristo te recebeu? I'm going to receive you, but first clean yourself up. Olha, eu até te recebo, mas vai se lavar primeiro. That way, no. Desse jeito, não. With this attitude, no. Com esse tipo de atitude, não. Not in my house. Não, na minha casa, não. So before you want me to receive you, you're going to fix your life. Então, antes de você desejar que eu te receba, olha, você precisa resolver sua vida. God received you in Christ Jesus. That means Jesus paid for you that you can be received. Deus te recebeu em Cristo Jesus, ou seja, Jesus pagou para que você fosse recebido. Think about this. Pensem nisso. The Bible says that's exactly how we need to receive one another. A Bíblia nos diz que é exatamente assim que devemos receber uns aos outros. I will never forget when God said to me, don't try to clean the fish before you catch them. Eu nunca vou me esquecer quando Deus falou comigo, olha, nunca tente
limpar o peixe antes de pegá-lo. And after you caught them, don't clean them either. That's my job. E depois de você pegá-los, não vai lavar o peixe, porque o trabalho de lavar é meu, So think about this. de limpar. Pensem nisso. We want to clean the fish so that they can be accepted. That's not how God works. Queremos limpar o peixe para que eles sejam aceitos, mas Deus não trabalha assim. What would be if the church would be a group of people that would actually receive one another? Como seria se a igreja fosse um grupo de pessoas que recebessem uns aos outros? Look at Romans 15, verse 14. Olha para Romanos 15, 14. Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Here's another word Greek, alelon. Aqui nós temos mais uma outra palavra, essa palavra é o grego alelon. My goodness, how have I seen this Bible verse abused and misused? Como eu vi esse versículo bíblico abusado e usado de uma maneira completamente You know, the errada. Bible says I need to admonish one another. Tá vendo? A Bíblia nos ensina a admoestar uns aos outros. What you're doing is O wrong. que você está fazendo é errado. Let me admonish you. Deixa eu te admoestar. Look, first of all, that's not what it means. Primeiro de tudo, não é isso que admoestar significa. Secondly, it's taken out of context. Segundo, isso é tirar do contexto. Thirdly, it doesn't say the leader admonishes the one that's underneath. It says one and other. Terceiro, não está dizendo que o líder vai admoestar aquele que está debaixo dele. That means I am admonishing you, you admonishing me. Mas a Bíblia diz para admoestarmos uns aos outros, ou seja, eu te admoesto, você me admoesta. But let's look at the context. Mas isso, let's look at the At the context. context. Mas vamos olhar para o contexto. First of all, you are full of goodness. Primeiro de tudo, ele está dizendo, ó, você está cheio de bondade, Then you are filled with all knowledge. cheio de todo conhecimento, And only then do you admonish one another. aí só depois de tudo isso, você está apto a admoestar uns aos outros. So if you're not filled with goodness, don't even think to admonish one another. Então, se você não estiver cheio de bondade, não pense em admoestar uns aos outros. And if you're filled with goodness, I would love to be admonished by you because it's going to be good for me. E se você estiver cheio de bondade, iria ser o maior prazer ser admoestado por você, porque isso seria para o meu benefício também. Do you know this whole hierarchy thing where the guy on top admonishes the guy at the bottom is so destructive and so abusive? Sabe que todo esse pensamento hierárquico, quando aquele que está lá em cima admoesta quem está lá embaixo, é algo tão abusivo. But where the church actually is filled with goodness, filled with knowledge, and learns to admonish one another, we grow together to become more like Jesus. Mas quando a igreja está cheia de bondade, cheia de conhecimento e aprende a admoestar uns aos outros, nós crescemos segundo a estatura de Jesus. Jump a little bit back to Acts chapter 2, verse 44. Vamos ali para Atos capítulo 2, 44. I really like that. Eu gosto bastante desse versículo. Acts 2:44, there's another Greek word, alelon, and it actually talks about the early church. Atos 2,44, temos novamente a menção da palavra alelon, fazendo referência à igreja primitiva. Now all who believed were together and had all things in common and sold their possession and their goods and divided them among all as anyone had needed. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. See, they lived this one another. Eles viviam esse uns aos outros. But it's very interesting. Mas é bem interessante. This can sound like God wants the church to be a socialist club, Parece que Deus quer que a igreja seja um grupo socialista. but actually that's not at all. Mas isso não é o que ele deseja. First of all, look what it says. Primeiro de tudo, olha o que ele diz. That they divided it among all as all had need. Que eles dividiam, repartiam, segundo cada um tinha necessidade. But if you actually study through the whole New Testament and especially the book of Acts, Mas se você estudar todo o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, it is telling you the truth that everybody gave according to their ability and everybody got according to the need. That's the true alelon. ele vai dizer que todos davam segundo a sua própria condição e recebiam de acordo com a sua própria necessidade. Esse é o verdadeiro alelon. So what have I experienced many times, and that's the church that we started at the very beginning too. Então o que eu experimentei por muitas vezes, e essa igreja que nós começamos desde lá ao início, That there are a whole bunch of people that are lazy, that won't want to work, and then they quote this Bible verse to me. credo, que é um monte de gente que não gosta de trabalhar e depois quer vir citar esse versículo para mim. So you have to take the Bible as a whole. Então você tem que pegar a Bíblia como um todo. So we taught these people. Nós ensinávamos para essas pessoas. If you come here and quote this Bible verse to me and says, "Hey guys, everybody give me food," that's not alelon. That's only others to one. Se você chega aqui falando, olha gente, a Bíblia diz para compartilhar, todo mundo tem que me dar comida. Então,
Isso, na realidade, vai contra a Bíblia, porque isso não é uns aos outros, é todos por um. True allelon, true one another means you have to contribute to and then you also receive. O verdadeiro alelo significa que você tanto contribui como recebe. True allelon is those who do not want to work also shall not eat. O verdadeiro alelo também diz que aqueles que não desejam trabalhar não hão de comer também. You see, think about this. Pensem nisso. So the true heart of the New Testament church, of the real church, Então, o verdadeiro coração da igreja do Novo Testamento, da verdadeira igreja, that I, who has nothing, has a desire to also give to one another. que eu que não tenho nada, tenho o desejo de dar uns para os outros. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, um grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. incrível escola do profético e sobrenatural, We have a great association that builds orphanages here in Brazil. uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, We have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.